Olá, amigos do Dia a Dia Notícias Online, o seu canal de informação. Voltamos com mais um plantão de notícias, trazendo o setor policial em destaque para você. Vamos falar sobre um crime de abuso sexual contra uma criança, um garotinho de apenas 5 anos de idade. Nós estamos ao vivo aqui, direto da Delegacia da Mulher, aqui em Cianorte. Vamos conversar com o Dr. Wagner Quintão, delegado responsável aqui pela Delegacia da Mulher. Ele vai falar sobre este caso. O crime teria ocorrido no último dia 10 de setembro. A Polícia Civil acabou de prender aí o homem que é apontado como autor deste crime bárbaro, desta atrocidade contra uma criança, apenas 5 anos de idade, na cidade de Cianorte. Já peço para você, compartilhe a nossa live para a gente levar ao maior número de pessoas as informações. Nós vamos conversar agora com o Dr. Wagner Quintão, ele que é o delegado que está presidindo esse inquérito, é o delegado responsável pela Delegacia da Mulher. Doutor, o crime teria ocorrido no dia 10. A criança seria aí do círculo familiar deste homem de 51 anos. Boa tarde, perfeitamente. Essa criança de 5 anos, ele é neto da companheira do investigado, correto? Então, mais uma vez a gente verifica aí que o possível autor ou suspeito, ele está sempre em volta do círculo familiar nesses casos de crime de abuso sexual envolvendo crianças, né? Até porque facilita a proximidade com a criança, a confiança, facilita esse acesso, né? Perfeitamente. Você mencionou um ponto muito importante o que leva a que ocorra essa situação com bastante frequência, a confiança. E às vezes é uma confiança até demasiada, né? Às vezes é uma confiança até exagerada. E às vezes eu peço para que os responsáveis, os pais, eles estejam sempre atentos justamente a esse excesso talvez de confiança e ter um pouco até de desconfiança. Mas não é uma desconfiança em vão, não, é só um cuidado extra, né? Quando a gente observa com muita frequência esses abusos praticados contra crianças por pessoas próximas, familiares, né? Muitas vezes tios, avós, e nesse caso uma pessoa que era companheiro da avó da criança. Então, esse cuidado extra, ele é necessário. A gente verifica aqui na Delegacia da Mulher, com muita frequência, os casos se repetindo, por falta de um pouco de precaução e de atenção dos responsáveis, que poderiam ter sido evitados crimes de tamanha gravidade. Agora, doutor, esse caso, ele aconteceu no dia 10, teria ocorrido na casa da criança mesmo, na casa da avó da criança aí? Perfeitamente. A criança ela ficava já com frequência na casa da avó, enquanto os pais trabalhavam na parte da manhã, e nesse intervalo entre o momento que os pais iam pegar a criança, que era o horário do almoço, a criança estava na casa da avó, a avó teve que sair da residência, e nesse momento o companheiro da avó ficou na residência somente com a criança, e segundo a responsável, a mãe da criança, o abuso teria ocorrido, que foi relatado pela criança, ela teria ocorrido nesse momento, nesse intervalo em que essa pessoa teria ficado sozinha com uma criança. Então, um pequeno tempo, um intervalo de tempo aí, questão de meia hora, foi que pode ter gerado aí a prática desse crime e essa violência que a gente sempre considera como bastante grave contra uma criança de apenas 5 anos de idade. Este homem, ele foi preso hoje por vocês? Havia esse mandado de prisão expedido aí? Perfeitamente. No início, a mãe chegou aqui bastante desesperada. Já no dia seguinte, foi no final de semana, a situação se desenvolveu, mas na segunda-feira ela estava aqui bem cedo para dar continuidade, declaração, encaminhar a criança para um exame junto ao IML. Estava bastante desesperada. Nós demos prioridade absoluta a esse caso, né? Como demanda naturalmente esse tipo de situação. Encaminhamos um pedido de prisão também imediato à Justiça, que analisou, teve todo o cuidado na hora da análise, e assim que possível foi expedido esse mandado de prisão, dependia apenas do cumprimento, porque alguns dias já que o suspeito não estava mais na residência em que ocorreu e nem na residência de familiares que nós tínhamos conhecimento. Diligências foram feitas, ele não foi localizado, mas na data de hoje a gente conseguiu dar cumprimento a esse mandado de prisão expedido pela Justiça aqui da nossa comarca. Agora, doutor, o que chamou a atenção neste caso é que ele, no decorrer aí dessa investigação de vocês, o celular dele foi apresentado aí, mas ele danificou completamente o celular, ou seja, algo que pode levar exatamente a entender que ali continha algum material que possa incriminá-lo. Perfeitamente. Logo na sequência da comunicação do fato aqui na delegacia, nós
pedimos que fosse apresentado o celular do mesmo, uma vez que a mãe da criança havia relatado de ter identificado no celular conteúdos de cunho pornográfico, não envolvendo a criança exatamente, essa criança vítima no momento de 5 anos. No entanto, nós precisaríamos analisar o conteúdo do celular para verificar a prática de qualquer outro crime ou alguma coisa relacionada à prática desse crime. No entanto, de forma até meio surpreendente, o celular foi entregue, no entanto, totalmente danificado. Inclusive foi mergulhado aí, ou pelo menos encharcado com água sanitária, né, com quiboa, o que dá a entender de que ele teve realmente uma intenção muito específica de que não fossem recuperados os dados, os arquivos, o conteúdo desse celular. No entanto, ainda assim, nós enviaremos para a perícia para que a perícia, analisando de forma técnica, com toda a sua competência, para que ele possa analisar se é possível recuperar algum conteúdo desse celular ou não. Agora, doutor, o senhor conversou com ele, o que ele relata sobre o caso? Ele confirma, ele nega, o que ele fala sobre essa situação? Com relação ao abuso em si, ele nega, fala que sempre teve, inclusive, bastante carinho pela criança, né? E nega completamente qualquer tipo de prática de abuso ou agressão, qualquer ato em desfavor da criança. Com relação aos outros atos, como a destruição do celular, por exemplo, ele confirmou a destruição do celular, mas falou que era para proteger conteúdo íntimo. Não quis entrar em detalhes qual seria esse conteúdo íntimo, mas deu essa justificativa para a destruição do celular. Não justificou a destruição do celular como sendo um motivo de esconder, de ocultar provas, correto? No entanto, a justiça analisou essa destruição como um dos motivos para a decretação da prisão dele. Ele já tinha algum antecedente criminal, não? Não tem antecedente criminal. Inclusive, essa é uma das características de pessoas que praticam esse tipo de crime, né? Ele tem esse hábito de praticar as coisas de forma clandestina, ali no ambiente familiar, e geralmente quando as coisas vêm à tona, ou se descobrem coisas anteriores, né? Não é o caso ainda confirmado nessa situação, ou na realidade ele nunca teve passagem, porque as vítimas ou a vítima geralmente tenta manter essas coisas em sigilo, às vezes com ameaças, com alguma promessa, e nesse caso especificamente, como verificado em outras situações, realmente ele não demonstrava ter histórico de violência ou qualquer tipo de boletim de prática criminosa, né? Ele já está recolhido aqui no DEPEN de Cianorte. Quais são os procedimentos agora, doutor? Ele agora foi recolhido, como você bem disse, ao DEPEN, encaminhado já, está sob custódia do DEPEN, cumprido esse mandado de prisão. Agora nós temos um prazo para concluir esse inquérito policial, que será feito de forma mais breve possível, restando alguns depoimentos ainda e encaminhamento do material à perícia, como eu falei. Restando concluído tanto os depoimentos como o encaminhamento à perícia, esse relatório será concluído, encaminhado à justiça já para os procedimentos judiciais aí cabíveis decorrentes, né, da apuração. Agora, doutor, é bom a gente reforçar ainda esse tipo de atitude por conta dos pais responsáveis. Estar atento ao menor sinal possível. E é claro, a gente sabe que a proximidade com familiares, tios, sobrinhos, primos, avós e por aí em diante, porém, desconfiar sempre, né, para que evite esse tipo de crime, né? Perfeitamente. Nesse caso específico, né, considerando o que está relatado nos autos até o momento, o abuso teria ocorrido num pequeno intervalo de tempo, em torno de meia hora. Então, na parte até 1 da tarde, em torno de 1 da tarde naquele dia, a avó estava presente. Então, foi uma situação bem particular, porque de 1 da tarde para frente, a avó saiu da residência e ficou sozinha com esse suspeito, com o investigado. Nos outros casos, a gente observa de forma até um pouco menos cuidadosa ainda dos pais, que as crianças ficam de forma indefinida, por tempo indefinido e num espaço fora do controle dos responsáveis. Então, o importante é, como eu tenho esse cuidado com os meus próprios filhos, todos nós devemos ter. Não adianta a gente tentar achar que tudo é normal e que tudo é possível, quando na realidade não é, e colocar as crianças a risco de uma violência iminente, porque depois que a violência acontece, não há como ser reparada. A gente pode prender, como foi preso agora na data de hoje, esse investigado, ele pode ser condenado, mas na realidade o dano causado à criança não pode ser revertido. Já aconteceu. Já foi. Então temos que prevenir, temos que ter cuidado, temos que ter atenção. Eu sei que é difícil às vezes, como no caso desses pais, que eles trabalham de manhã e à tarde, as crianças vão para a escola à tarde. Mesmo assim, há que se pensar numa alternativa em que as crianças fiquem numa condição de segurança. Não há como deixar também a criança tão exposta a um risco, mesmo sendo uma necessidade, às vezes, de um trabalho, tem que tentar
conciliar o interesse do trabalho ou de alguma atividade dos responsáveis com o bem-estar da criança, para que a gente não seja surpreendido com a violência de extrema gravidade como essa. Agora, é bom a gente destacar também que não existe um perfil, né? Não tem o abusador, o pedófilo, ele não tem uma cara, vamos dizer assim, porque tem gente que fala assim, nossa, eu nunca imaginei que esse cidadão poderia fazer isso. É exatamente isso que é o principal ponto do abusador. Ele não demonstrar nenhum tipo de perfil, ele ser o mais amigável possível, inclusive. Né? Perfeitamente. Essa, inclusive, é uma das estratégias, né, da pessoa que abusa, tanto de tentar ser bastante agradável perante a criança, às vezes perante até a própria família, às vezes, como a gente já constatou em outras ocasiões aqui, até oferecendo alguns benefícios, um conforto, alguma situação até financeira, às vezes, para um ambiente familiar, para que ele fique um pouco mais confortável, né, e as pessoas relaxem um pouco mais no cuidado com as crianças. E realmente não tem um perfil até que se descubra. A gente pode estar verificando uma pessoa aparentemente normal transitando entre nós aí, e no final das contas, como uma situação como essa, pode se identificar uma pessoa que tem o hábito, né, ou que tem algum tipo de conduta de violência contra a criança, que a gente se surpreende. Então, na realidade, não existe um perfil. A única coisa que a gente pode fazer para prevenir esse tipo de ocorrência é que os pais tenham cautela, tenham cuidado, preservem seus filhos. Isso é apenas no aspecto material ali de convívio, né? Claro que existem outras formas das crianças terem seus direitos violados pelo meio de internet, tudo isso são outras questões também que tem que ser cuidado. Agora a gente está tratando especificamente do abuso direto, concreto, pessoal ali que pode ocorrer com a criança. Então, a gente não pode levar em conta isso que você falou, realmente que ele é legal, ele não tem antecedente, ele é da família, sei o quê. Não dá para levar em consideração somente esses aspectos. Devemos ter cuidados para não sermos surpreendidos com um abuso, uma violência contra os nossos filhos. Tá aí, mais esta situação acontecendo na cidade de Cianorte, a Polícia Civil então fazendo o cumprimento deste mandado, né? Hoje, de acordo com a conversa com o delegado aqui, não existe nenhuma denúncia de crime, de abuso, seja ele contra criança, idoso ou mulheres aqui em Cianorte, que não tenham sido investigados. Todos já passaram por seu processo, a delegacia está atenta a esse tipo de situação e ao menor sinal você tem aí o Disque Denúncia, né? Tem o Disque 181, tem o Disque 100? Disque 100, tem a Polícia Civil, tem o 197, tem a 190 da Polícia Militar, tem a Delegacia da Mulher, que você pode vir aqui e fazer a sua denúncia. O importante é não deixar as crianças à mercê da sorte. Tá? Então, este crime aconteceu no dia 10, em tese, teria acontecido no dia 10. A pessoa, esse homem, que seria o avô-drasto, se é que tem essa expressão, né? Que seria o companheiro da avó, ele teria, segundo a denúncia, abusado da criança no dia 10. E hoje acabou sendo preso, já está aqui no DPEM, Departamento Penitenciário, aqui na cadeia pública de Cianorte. São essas as últimas informações. Compartilhe a nossa live para a gente levar ao maior número de pessoas as informações. Um abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.